Bom dia, pessoal! Representando o meu grupo, eu vou contar para vocês um pouco sobre como a gente pensou e elaborou esse trabalho. A gente primeiro escreveu um roteiro, e nesse roteiro de aula, a gente estipulou qual seria o nosso público-alvo. Seriam, então, adolescentes, numa faixa etária de 12 a 17 anos. Entendendo qual seria o nosso público-alvo, a gente começou a pensar que tipo de exercícios, nível de dificuldade e qual seria a nossa abordagem nessa aula que a gente vai passar, certo? A gente começou então a descrever o nosso objetivo geral. Como objetivo geral, a gente entendeu que a gente deveria proporcionar aos nossos alunos a vivenciarem a ginástica acrobática a partir desses elementos. Então, seria um elemento da ginástica aeróbica, um elemento da ginástica natural e 2 elementos da ginástica acrobática em si, que seriam a ponte e a pirâmide. Entendendo o nosso objetivo geral, a gente começou a pensar no objetivo específico. O nosso objetivo específico, a gente separou em 4 momentos. No primeiro momento, a gente passou a ginástica aeróbica, um elemento em que tivesse movimentos que trabalhassem a flexibilidade desses nossos alunos. No segundo momento, a gente trabalhou a ginástica natural, com o elemento garça alta. Esse elemento garça alta, a gente queria trabalhar especificamente o equilíbrio, preparar esses nossos alunos para que faça lá na frente os 2 elementos da ginástica acrobática. Então, para o terceiro momento, a gente pensou no elemento da ponte dentro da ginástica acrobática, né, que é um movimento que vai trabalhar de maneira individual esses nossos alunos, né, e que ele possa ir progredindo gradualmente, tanto de forma física, trabalhando a sua flexibilidade, quanto de sua autossuficiência, certo? Para o quarto momento, então, seria o elemento da pirâmide, que é um elemento da ginástica acrobática, e que a nossa ideia é trabalhar de maneira coletiva, né, individualmente as valências físicas, como equilíbrio e força, e coletivamente a confiança entre os colegas, entre os alunos que estão inseridos na aula, tá? Então, dentro de todos esses elementos, né, a gente pensou na parte da segurança, né, que seria aprimorar esses elementos de forma segura com a ajuda dos colegas ali efetuando os movimentos. Bom, agora vamos realizar o movimento cambé. Ana, deita no chão de bruço. Isso. Agora eu vou precisar que você levante o cotovelo dessa maneira. Isso. Para alongar a lombar. Fica assim um tempo de 15 segundos. Aí, logo em seguida, a gente vai esticar os braços nesse movimento. Isso. Exatamente. Com o queixo lá pra cima, cabeça. Isso. O objetivo de fazer o exercício para colocar o pé na cabeça, o cambé. Agora você pode voltar e fazer esse movimento novamente. Isso. Ótimo. Agora eu vou precisar que você pegue os seus pezinhos, os 2, isso, e fique numa posição assim como se fosse um marquinho. Isso. Olha lá pra frente, ainda vai ter essa curvatura da lombar, pra alongar, pra fazer ficar mais fácil o nosso movimento completo do cambé. Isso. Agora pode voltar. Agora eu vou precisar que você levante seus braços novamente e tente agora fazer com os pezinhos lá em cima. O máximo que você conseguir para chegar perto da sua cabeça. Se quiser pode afastar um pouquinho os joelhos. Isso. Muito bom. Agora vamos repetir mais uma vez esse mesmo movimento. Braços esticados. Pegar os pezinhos lá pra cima. E tentar afastar um pouco o joelho, a coluna. Isso. Cabeça lá. Isso. Muito bom. É isso, pessoal. Olá, pessoal! Então, hoje eu separei uma atividade com o elemento garça alta da ginástica natural. A gente sabe que a ginástica natural, ela trabalha com inspiração nos animais, certo? E ela trabalha várias valências físicas, desde força, flexibilidade, equilíbrio, entre outras, certo?
mas hoje eu escolhi uma atividade com a finalidade de trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora e fazer com que o meu aluno ele mantenha uma postura correta, certo? E que tenha um bom controle e percepção do corpo dele, beleza? Então eu vou passar para vocês em 3 momentos, aumentando a dificuldade entre esses 3 momentos para que o aluno perceba desde o primeiro momento até o último processo de aprendizagem dele e que ele consiga executar lá no último momento a garça alta, que é o objetivo dessa tarefa, beleza? No primeiro momento, eu separei alguns exercícios que a gente possa trabalhar os membros inferiores primeiro e depois combinar com os membros superiores, beleza? Então, o que eu vou pedir para os meus alunos? Que eles ergam a perna esquerda deles e flexionem o joelho, dessa forma assim, enquanto a perna direita fica totalmente estendida. Qual que é o exercício? Eu vou pedir que eles fiquem na pontinha do pé e façam isso por 5 vezes, 5 repetições na pontinha do pé. Para melhorar o equilíbrio, para que eles consigam executar essa atividade, eles podem colocar as mãos na cintura ou estender os braços na altura do ombro, para manter o equilíbrio. Então, vão executar essa atividade por 5 vezes, 5 repetições. Faz 5 desse lado, troca a perna e faz mais 5. Então, ergue a perna direita, flexiona o joelho, perna esquerda totalmente estendida. Escolhe qual é a melhor forma de se equilibrar, ou mão na cintura, ou braços estendidos. E fica na pontinha do pé por 5 vezes, certo? Beleza. Feito esse movimento, agora a gente vai combinar com o membro superior. Como é que a gente vai fazer? Volta lá naquela posição inicial, perna esquerda erguida, flexiona o joelho, perna direita estendida, e o braço que vai flexionar é do lado oposto da perna flexionada. Então, se eu estou com a perna esquerda flexionada, eu vou flexionar o meu braço direito. Então, ergue na altura do ombro, flexiona o cotovelo, palma da mão voltada para o meu rosto. Beleza? Nessa posição assim. O outro braço fica estendido. Nessa posição aqui, vou pedir que meu aluno faça mais 5 repetições na pontinha do pé, para tentar manter o equilíbrio ali. Vai fazer 5 e depois troca o lado. Então, da mesma forma, se a perna que eu vou estar erguida e flexionada vai ser direita, o braço que vai estar erguido e flexionado vai ser o esquerdo. Palma da mão voltada para o meu rosto, o outro braço estendido. Vai fazer 5 movimentos. Prontinho. O segundo momento é uma atividade em que o aluno vai ter que pensar um pouquinho. Por quê? Eu vou pedir que ele parta da posição normal, assim, retinho, ereto. E quando eu comandar o braço que vai ser flexionado, ele vai ter que pensar qual perna que ele vai ter que flexionar para fazer a posição da garça. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo antes de começar. Eu vou comandar braço direito erguido e flexionado. Então, braço direito erguido e flexionado. Ele já sabe que a posição inicial vai ser com a perna esquerda erguida e flexionada, a perna direita estendida e o braço direito erguido e flexionado, com a palma da mão voltada para a minha face e o outro estendido, certo? Então, qual que é o exercício? O exercício vai ser o meu comando verbal sobre qual braço deve ser fletido. Ele vai ter que pensar qual perna que ele vai ter que fletir. Então, aí eu vou trabalhar um pouco de lateralidade com ele, com que ele pense, pare para pensar qual perna ele precisa partir da posição normal, fletir ela para depois fletir o braço, beleza? Então, eu vou demonstrar. Estou na aula, eu vou pedir braço esquerdo flexionado, erguido flexionado. Ele não vai começar dessa posição, ele vai começar reto, vai começar pela perna, que deve ser erguida e flexionada, e depois vai erguer e flexionar o braço com a mão voltada para minha face, certo? Da mesma forma, outro lado. Braço direito erguido, flexionado. Dessa forma assim. Então, ele vai começar com a perna aqui, erguida, joelho flexionado, direita estendida, direita erguida, flexionada, dessa forma assim. Certo? Vou executar vou pedir para ele algumas vezes sobre esse comando. Assim que eu perceber que ele pegou a ideia de qual perna deve ser flexionada e qual braço deve ser flexionado, eu vou pedir que ele fique na pontinha do pé e segure por 5 a 10 segundos. Beleza?
E para o terceiro momento, eu separei uma atividade que se chama reflexo da garça, tá? Como que funciona esse reflexo? Se eu ficar de frente para ele e executar o movimento com a perna esquerda, joelho fletido, braço erguido direito, cotovelo fletido, dessa forma assim, o reflexo disso é ele fazer do lado oposto. Então ele não vai poder fazer com a mesma perna que eu. Ele vai ter que me olhar desta forma e executar o movimento do lado oposto. Ergueu a perna direita, flexionou, ergueu o braço esquerdo, flexionou, dessa forma assim, certo? Atividade de reflexo. Então, assim que ele terminar de executar o reflexo, ele vai ficar na pontinha do pé e tentar se manter por 10 segundos. Essa aqui é a atividade, tá bom? Dessa forma, eu vou de novo, faço do outro lado e ele faz o reflexo do que eu fiz. Nós vamos fazer agora a ponte da ginástica acrobática. Então, nós vamos deitar com a barriga para cima. O braço ao lado do corpo, com a palma da mão para baixo. Pode... Isso. Primeiro, nós vamos dobrar, flexionar os dois joelhos. Nós vamos erguer as mãos lá atrás. Isso. Nós vamos subir primeiro com o quadril para depois subir o peito. Vamos lá. E a gente auxilia aqui para caso desequilibre. Essa é a ponte, a parte mais fácil de fazer, que é deitada no chão, que é para iniciante. Mas nós vamos fazer ela em pé primeiro. Vem. Então, para fazer em pé, ela vai deitar, vai dobrando até chegar no chão para fazer a ponte. Então, nós vamos auxiliá-la para que ela não se machuque. Então, as mãos lá em cima, isso, com a palma da mão lá para cima, apontada para o teto, e vai dobrando a coluna. Dobrou a coluna, agora dobra um pouquinho, flexiona um pouquinho o joelho, isso, aê! E essa é a ponte em pé. Ela fez com as pernas mais afastadas, nós temos ainda a opção de juntar com a perna mais juntinha e na primeira posição do balé, que dela é mais difícil, mas por hoje é isso aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma pirâmide com duas bases, tá bom? Primeiro eu vou pedir para você ficar aqui, encostado o joelho no chão, pezinho um pouquinho para frente, aí você, mesma coisa. O ideal é deixar o pé um pouquinho para cá, tá? Para ter um pouquinho mais de equilíbrio. Pode juntar um pouquinho mais o pé, os dois aqui. Contrai o abdômen vocês também, tá bom? Amanda, eu quero que você pise nesse local aqui. Bora. Eu ajudo você aqui, tá? Para você subir. Bora. Quero que você contraia o abdômen agora. E vocês dois segurem na cintura dela aqui. Tá? Para descer, eu também vou auxiliar aqui. Pode soltar vocês da cintura dela. E você coloca o pé para trás. Agora a gente vai fazer a pirâmide com 3 integrantes iniciantes. Como vai funcionar? O Matheus vai ficar de 4 apoios. Isso. Com a coluna bem ereta, o mais que conseguir, olhando para frente. O pé tem que estar esticado totalmente no chão. A Ana vai vir com as duas mãos, vai espalmar perto da escápula dele. Vai como se fosse montar, colocando a perna dela para o outro lado. O Eric vai vir com um apoio, segurando o tornozelo, um de cada lado. Isso. Levantando e esticando os braços o máximo que conseguir. E a Ana vai contrair o máximo que conseguir para ficar ereta também aqui. Como a turma é iniciante, o professor pode ficar dando auxílio com os braços aqui embaixo, para caso o aluno não tenha confiança ainda. E depois pode saindo devagar para manter bem ereto. Isso. Agora nós vamos fazer uma última pirâmide, que é um pouquinho mais difícil do que as anteriores. Então os dois meninos aqui vão ficar na posição de flexão de braço, mas não vão esticar o joelho ainda, pega, vão ficar com o joelho dobrado. A Amanda vai vir com o meu auxílio e do Matheus e vai pisar e subir aqui. No momento que ela pisar, eles vão
esticar os joelhos, e essa é a pirâmide. Para descer, eles dobram o joelho novamente e nós auxiliamos ela a descer. Isso. Contrai o abdômen, para cima, força, sobe os joelhos. Muito bem. Dobrou o joelho lá embaixo. E agora você vai descer. Isso. Muito bem.